às vezes nem todos os hospitais privados possuem isso, né? Doutora Raquel, hoje é um dia especial. Hoje é quinta-feira, Uhum, 29 de outubro. isso. O que acontece hoje mundialmente? Então, hoje é um dia muito importante porque é o Dia Mundial do AVC, né? Acho que é merecido o dia. O que quer dizer AVC? AVC é o acidente vascular cerebral. Você pode ter os casos de isquemia, quanto os casos de hemorragia. Quando a gente fala vascular, é pelos... Pelas artérias cerebrais. E o que acontece especificamente com as artérias? Elas explodem, elas entopem, ou elas sangram? O que Então, acontece? quando você está diante do AVCI, você tem um entupimento das artérias. Analogicamente, você pensar um canudinho, né? Então, você tem um entupimento do vaso, não chega aporte sanguíneo adequado para uma região do cérebro, e aí aquela parte fica isquemiada. O que quer dizer isquemiada? Falta de irrigação. Isso, mas chega aquela parte a morrer? Sim, chega essa parte a morrer, você tem perda de neurônios. E aí uma outra parte do cérebro terá que reaprender ou terá que, como se fosse um substituto, a fazer aquilo que a parte adoecida faria. Tá. Existe então o AVC hemorrágico, que mais ou menos são 15% dos casos, né? Em um extravasamento de sangue levando é uma hemorragia cerebral, né? Então, esse é o AVCH. Existe um começo de AVC? Olha, existe. Geralmente, quais são os sintomas observados? Geralmente, a boca da pessoa pode ficar torta ou apresentar uma leve assimetria. Déficit de força, né? Déficit de força, dificuldade de fala. Existem outras apresentações, como, dependendo do território, você pode ter uma perda visual, um campo visual você não enxerga. Você pode ter desequilíbrio, vertigem, né? Nem toda vertigem é labirintite, então você pode ter quadros vertiginosos, você pode ter visão dupla. Mas tudo isso acontecendo ao mesmo tempo ou alguns desses sintomas? Não necessariamente ao mesmo tempo. Você pode, nas horas subsequentes, você ter outras manifestações. Enquanto está acontecendo o AVC ou logo depois, existe algum tratamento específico? Quando você observar algum desses sinais que eu já falei anteriormente, você chamou o SAMU, certo? Certo. Hoje, o que tem de mais novo é a trombólise. Trombólise, você usa uma medicação chamada alteplase e você, veja bem, não são todas as pessoas com AVC que serão elegíveis para esse tratamento, né? Respeitando o protocolo, contraindicações de cada pessoa. Então, se a pessoa conseguir chegar no hospital até 4h30, essa pessoa pode ser avaliada sim para a trombólise. Se ela chegar depois de 6 horas de sintoma, eu não tenho como fazer a trombólise endovenosa. É injeção de uma medicação endovenosa. Sim, porque o cérebro daí já está comprometido. Você não tem uma área viável ainda, digamos, para recuperação. Pode ter mais prejuízo do que benefício. Então, você pode instituir essa terapia. Geralmente, a gente vê uns 40% de redução de déficit neurológico nos casos, né? Quando não é possível trombólise, aí a gente vai fazer o tratamento conforme se é isquêmico, se é hemorrágico, então estratégias de acordo com a etiologia. O pessoal que acaba vindo para a Santa Casa é tratado, é internado. Sim. E a gente pode falar em taxa de sucesso nisso? Não consigo. Não consigo. Eu acho que já foi uma evolução muito grande em termos da trombólise. Você pensar que às vezes nem todos os hospitais privados possuem isso, né? Então, é uma coisa que, se bem indicado, temos sucesso. O AVC tem jeito, como muitas doenças, se a gente atuar na prevenção, né? Acho que é o foco. Você tem fatores de risco não modificáveis, diria. Sua idade, né? Acima de 55 anos.
Se você tem história familiar, você já teve um infarto, história familiar positiva, como eu já falei. Geralmente negros podem ser mais acometidos, homens mais acometidos. Isso não tem como mudar. Isso é estatístico e histórico. Exatamente. Uhum. Agora, os fatores modificáveis, aí tem como, né? Que são Geralmente hipertensão, diabetes, colesterol elevado, tabagismo, etilismo, sedentarismo e obesidade. Isso é o sedentarismo geralmente aumenta a chance do AVC isquêmico em 36%. Mas o que a senhora está falando é a base para todos os males, Exatamente. inclusive do AVC. Uhum. Quer dizer, pode ser coração, pode ser o cérebro. Se você pode evitar ser isso, você previne uma série de outras coisas. série Quer dizer, tem a prevenção em diversas áreas do corpo. Exatamente.